Bom dia a todos e todas. Invocando as graças de Deus e Nossa Senhora de Fátima, iniciamos hoje a nossa sessão do Pleno. Inicialmente, a discussão das atas anteriores, de 23, a de 27, a de 9 de junho, todos aprovam? Aprovado. Registro a ausência do desembargador Vivaldo Pinheiro em razão de sua participação no encontro de Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça na cidade de Aracaju. O desembargador Saraiva Sobrinho comunicou a sua impossibilidade de comparecer à presente sessão. Então, havendo número legal, está aberta a sessão. Tem sustentações orais. Eu chamo, então, na fase jurisdicional, processo de revisão criminal número 80.00.298.58 de 2022, requerente Josimar Cesário da Costa, advogados Marcelo Flávio Tigre Barreto e de Goras Ribeiro de Albuquerque Júnior, requerida a Justiça, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro e com a revisão do desembargador Glauber Rego. Tem sustentação oral do doutor Marcelo Flávio Tigre Barreto, que está desde o início aqui conosco. Está em mesa, desembargador Ibanez. Senhora presidente? Sim. O desembargador Cláudio Santos está comunicando aqui que teve dificuldade, não está conseguindo acessar, está apenas justificando. Eu quero também cumprimentar o doutor Eduardo Bezerra, nós não cumprimentei comigo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Somente para justificar, ele mandou uma mensagem agora no WhatsApp, justificando. Pois não, está registrado então. Eu estou vendo então a nossa procuradora, a doutora Liana Cardoso, e está em mesa, desembargador Ibanez, o processo. Sim. O advogado está presente, então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador relator da apresentação constitutiva de revisão criminal, desembargador Ibanez Monteiro da Silva, desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho, os demais componentes desse pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, meus cumprimentos. Inicialmente peço escusas, que na sessão anterior nós sofremos bastante aqui com as chuvas torrenciais aqui em Recife, não pude estar presente na sessão anterior, por isso registro aqui o meu pedido de escusas. Excelências, a nota desses autos é a imprestabilidade. Confesso que ontem, em sessão na 6ª turma do Tribunal de Cidadania, do STJ, discutíamos sobre essa cruzada nacional que tem sido feita e que a 6ª turma tem protagonizado em direção à qualificação da investigação. E aqui percebam, excelências, a casuística é simplória. Houve um auto de prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante não guardava qualquer relação com o ora revisionando, e o próprio delegado de polícia, autoridade policial, confessa que ele não tinha relação com o transporte, com a aquisição, ou seja, com quaisquer dos verbos nucleares do artigo 33 da esparsa de drogas. E ele diz, tanto no relatório quanto no bojo do próprio APF, que em continuidade às diligências, haja vista os policiais serem sabedores de que a citada droga for anteriormente entregue a determinada pessoa, ele diz o seguinte, concomitante a este fato, ou seja, ao auto de prisão em flagrante, uma outra equipe de policiais se deslocou para a residência do traficante Josimar Cesário da Costa, mais conhecido pelos pseudônimos de Passo Magro ou Demorou, em razão do vínculo deste com as operações de tráfico de drogas comandada por Roberto Patrão. Observe que a subsunção normativa do plexo que compõe a acusação guarda relação exclusiva com suposta associação para fins de tráfico. E aí o STJ já disse isso, tanto a 5ª quanto a 6ª turma, já assentou que em casos destes jaez, e sequer existe a materialidade por crime de tráfico. Ou seja, não há subsunção normativa qualquer, ninguém ousou dizer que ele teria relação com o transporte, aquisição,
entrega, ou seja lá que verbo nuclear for dos 17 apostos no artigo 33. Não ousou dizer isso. E aí, Excelência, que faça-se aqui a defesa do registro, e que talvez muito mais relevante do que ser bem defendido é o direito de ser bem acusado. Então, aqui a gente tem um manifesto erro injudicando quando se faz a subsunção normativa ao artigo 33. Mas aqui o cenário é ainda mais estarrecedor. Por quê? Essa diligência paralela, segundo a própria autoridade policial, ela teve aso em relação a uma interceptação telefônica. Havia um procedimento cautelar de interceptação telefônica. E esse procedimento jamais foi anexado aos autos, jamais foi encartado. Sequer uma conversa transcrita foi trazida ao bojo da estação penal. Não havia um único advogado habilitado no liame desse procedimento cautelar, Excelências. Nenhum. Então, observa-se que foi feita uma diligência para prender alguém em flagrante em razão de supostos áudios obtidos através de decisão judicial da 9ª Vara Criminal da comarca do Rio Grande do Norte, de Natal. Então, observem, nada foi encartado, nenhuma interceptação foi transcrita para os autos dessa ação penal. E aqui a gente tem uma nulidade absoluta. Isso na ação penal 508 do Supremo Tribunal Federal foi dito, e isso muito se discute sobre a validade somente das transcrições, sobre a validade de fazer a degravação, a perícia de voz, mas ninguém nunca discutiu esse cenário teratológico de simplesmente nada ser acostado, nenhuma escuta ser mencionada, e essa escuta foi o que deu aso à prisão. Então, ainda naquele sistema à la carte das nulidades, que a Auri tanto fala, e com tanta propriedade, o prejuízo é evidente, até porque só foram na casa dele se ele não tomou parte da aquisição do transporte da droga, não foi preso de posse de nenhum entorpecente, e a autoridade policial confessa que a diligência concomitante em sua residência se deu por conta do procedimento cautelar, e este é nulo, o prejuízo é evidente. Então, observem, Excelência, não há qualquer prova judicializada. A testemunha do Ministério Público, e aí o que causou espécie à defesa foi justamente isso. Por quê, Excelência? Quando inicialmente peguei esse processo, ingressei com a revisão criminal, porque só tinha a sentença e o acordo, para diminuir o quanto da pena fixada em sede da dosimetria, por conta das questões dos vetores do artigo 59. E pós o acordo de Vossas Excelências, impetrei uma ordem de habeas corpus no STJ, logrando diminuir ainda mais a pena. Entretanto, pedi a cópia integral desses autos para analisar na inteireza, porque o cliente me dizia, doutor, isso foi uma armação, eu não tenho nada a ver com isso. E ele me falava com tanta propriedade que eu pedi a cópia desses autos e fui examinar. E aí percebo, a prova judicializada aqui é o seguinte, são 2 elementos de prova judicializada. E aí eu não quero acreditar que é possível condenar alguém com lastro exclusivo no inquérito policial. Então, os elementos de prova amealhados no curso desta cognição, para propulsar uma condenação, Excelências, essa masmorra construída à beira do mar, à beira do cárcere, é o que eu disse a ele, as vagas vão vir e vão arrebatar, porque masmorra se constrói sob rochedo, sob solo da prova. Então, enquanto nós, seja o policial militar, seja policial civil, seja promotor, seja juiz, seja desembargador, não tratar o nosso caso penal com singularidade, vamos ter condenações como esta, Excelência, ao arrepio da lei adjetiva penal. Então, observe, o primeiro elemento de prova, que seria aquele elemento que o 155 fala em não repetível, é um registro fotográfico de um encontro de pessoas na Praia do Meio, onde se diz, a ermo, que o revisionando é a pessoa de costas e de camisa branca. Encontro supostamente havido antes da prisão em flagrante. Então, tem-se o registro desse encontro no liame do inquérito, e aí uma prova, ou um indício, um elemento de informação. E aqui é importante esclarecer essa burla de etiqueta que se faz, diferenciar o que é elemento de investigação e o que é elemento de prova. Então, há essa burla de etiqueta, e isso a doutrina espanhola explica com muito mais propriedade do que eu. Então, elemento de investigação é para propulsar o opinião delicto. Aqui a gente está uma condenação penal. Então, para ter condenação penal é preciso prova, e prova judicializada. Então, enquanto o juiz, o desembargador não entender com todas as venas que não é agente de segurança pública, que não combate crime e que é definidor de culpa selada e provada ao rigor dos fatos, das provas em adjetiva lei, não vai ser possível qualificar esse tipo de investigação. Então, veja só, depoimento de uma testemunha do exórdio, fazendo remissa a autos, a testemunha diz na audiência o seguinte,
que a participação de Josimar é atestada por vários áudios. Que áudios? Onde é que estão esses áudios? Cadê a transcrição do procedimento cautelar? Não há, excelência. Que soube que uma outra equipe foi na casa de Josimar, que não sabe se na casa de Josimar foi preso ou encontrada droga ou apetrecho referente a mesmo. Então, é fato que ele não foi encontrado com droga. A própria leitura do auto de prisão em flagrante do relatório traz com muita clareza que ele não tomou parte na empreitada criminosa, qual seja o tráfico do alcaloide consistente em 8,5 quilogramas da massa bruta do entorpecente conhecido como pasta base de cocaína. Então, excelência, a testemunha diz o seguinte, ó, o reconhecimento que fez de Josimar foi pelos números do terminal utilizado, que reconheceu vários áudios. Então, toda a imputação erigida sobre os ombros de Josimar, ela tem subsunção normativa exclusiva no crime de associação para o tráfico, não havendo qualquer casuística que possa subsunir a conduta dele ao tráfico de alcaloides do artigo 33. Para além disto, ou seja, deste erro injudicando manifesto consistente na condenação pelo artigo 33, vê-se que o delegado apôs o seguinte no relatório. Roberto Patrão tinha um braço direito, e esse braço direito era o Josimar. E disse isso, Josimar é o braço direito de Roberto Patrão. Essa frase saiu do relatório, foi para a sentença de mérito e foi para o acordo. A míngua de qualquer prova judicializada. Está aqui. Não há qualquer alegação no sentido de que há qualquer outro elemento de prova judicializado para além desse registro fotográfico do inquérito e do depoimento dessa testemunha que faz uma remissiva a um procedimento nulo de interceptação telefônica. Isso foi uma operação, Rio Pequeno. Então, viram a movimentação do Roberto Patrão com esse tráfico de alcaloides, fizeram o auto de prisão em flagrante em decorrência da escuta em tempo real no liame dessa operação Rio Pequeno, procedimento cautelar tombado e informado na minuta inicial da revisão criminal. E, em paralelo, foi-se na residência fazer uma diligência, a ermo, na residência do meu constituinte, do revisionando do Josimar. E lá não encontraram droga, não encontraram nada. E aí foram desenvolvendo a acusação. E esse desenvolvimento da acusação, ele é todo alicerçado no fato de ser Josimar o braço direito do Roberto Patrão. E esse braço direito, essa colaboração nas cobranças, segundo consta da denúncia, da sentença e de tudo quanto mais há para imputar um juízo positivo de culpabilidade ao Josimar, ele tem subsunção normativa no artigo 35. Então, no artigo 33 não há aqui, não há possibilidade de se condenar. Inclusive, o STJ já disse que sequer não há materialidade. Não existe materialidade, ele não foi preso com droga, ele não tomou parte na aquisição da droga, isso é uma circunstância reconhecida e provada. Então, por isso, diz a defesa, não pode ser rebaixada essa revisão criminal ao status de nova apelação, porque não é. Ela está apontando claramente os vícios do acordo que ele se deu, que a condenação pelo artigo 33 se deu por erro injudicando, em manifesta afronta à subsunção normativa da esparsa. Em relação ao artigo 35, está se fazendo remissão a um procedimento que jamais foi acostado aos autos. Então, mais uma vez, eu faço a remissão à AP 508 do STF. Não é necessária a degravação integral, bastando a degravação de excertos que originaram a denúncia e a disponibilização do conteúdo integral da interceptação. Aqui não há nenhum nem outro, nem a transcrição dos excertos, nem a disponibilização desse material. O que vem é uma testemunha tentar judicializar uma prova que não é ilícita, excelências. Ele chega na audiência e diz que, não, eu reconheci a voz de Josimar, eu mesmo fiz o reconhecimento, eu mesmo fiz a escuta, eu não preciso mostrar a escuta, eu estou dizendo aqui que eu reconheci que ele era o braço direito. Ainda que vossas excelências tomem isso como válido, contemporizem esta aberração, tem que se reconhecer que não há subsunção normativa ao artigo 33, e se extirpar do quanto da condenação o crime do artigo 33 do tráfico de droga. Porque aqui não há pomo de discórdia, não há pomo de discórdia. Tanto o delegado de polícia afirma claramente que ele não tomou parte na aquisição dos 8,5 kg, que ele não participou, e ele delimita a participação de todas as pessoas, e fala exatamente de todas as pessoas que participaram, da Arielle, do Roberto Patrão, e qual foi a conduta de cada um, e aí sim, individualizando a conduta naquele auto de prisão em flagrante, sem ter conduta para Josimar. E em sucessivo ele diz, olha, eu fui na casa do Josimar porque eu tenho uma operação, eu tenho uma escuta
que me dá conta de que ele é envolvido nos negócios de Roberto Patrão e que ele é o braço direito de Roberto Patrão. Então, a casuística que fez dar aso ao prólogo, à gênese dessa ação penal, com a lavratura do auto de prisão em flagrante e concomitante diligência à casa do Josimar, ela tem exclusivo condão numa interceptação telefônica que nem os excertos foram juntados aos autos, tampouco as transcrições, e elas são completamente obscuras e desconhecidas até o dia de hoje. Como eu disse, não havia sequer advogado habilitado nesse sistema. Foi uma luta para conseguirmos a cópia dessa cautelar. Ela jamais foi indexada à estação penal. Qualquer transcrição dessas interceptações jamais foram indexadas. Então, é nessa tentativa de buscar uma qualificação da investigação, e eu digo mais, Excelência, é um serviço público de altíssima relevância. Suas Excelências, o policial militar, o policial civil, eles têm um serviço público de muita relevância, são desideratos humanos, são vidas humanas. Então, Marcelo, que estão sendo constritas. Tem 2 minutos. Pois não, Marcelo, já vou concluir. Que estão sendo constritas à míngua de uma prova judicializada, à míngua do que diz a lei. Então, condenações como essas não podem ter lugar no universo jurídico, não podem permanecer no universo jurídico. Seja porque ele não foi acusado por tráfico, e aí no direito penal eu não me defendo da capitulação, isso é básico, eu me defendo dos fatos, e os fatos não encontram subsunção normativa ao artigo 33, então isso é erro injudicando, é claro, é manifesto. E segundo ponto, a interceptação telefônica é procedimento nulo, de sorte que uma testemunha é o único elemento, é a fotografia que ele se encontrou com pessoas na Praia do Meio, que ele está de costas e dizem que é ele. Então, nem num estado de exceção, nem numa ditadura soviética é possível condenar alguém com base nesses 2 elementos de prova judicializada. Então, Excelência, é de rigor, e é o que a defesa vem requerer aqui, que seja restaurado, no liame desse feito, o Estado de Direito, o sistema acusatório, no sentido de extirpar, por erro injudicando, a condenação afeta ao artigo 33, por ausência de subsunção normativa, de materialidade, e aí motivos aos montes para esse desiderato. E reconhecer a preliminar de nulidade absoluta, haja vista que todo o procedimento, a diligência, teve aso num procedimento cautelar, cujos excetos não foram indexados, cuja disponibilização à defesa não foi feita, o que é entendimento uníssono, tanto da 5ª quanto da 6ª turma do STJ e do Supremo Tribunal Federal. É o que a defesa requer, agradecendo a paciência de todos. Muito obrigado. Pois não, obrigada a Vossa Excelência. Passa a palavra ao relator, desembargador Ibanez. Presidente, meu voto é por julgar improcedente o pedido revisional. Os fundamentos constam do voto que está à disposição de todos os julgadores. E a proposta aqui dos votos tem 13 votos acompanhando Vossa Excelência e a unanimidade, portanto, nos termos do voto do relator. Chamo o segundo processo, a revisão criminal 0808148871 de 2009, requerente Roberto Gomes da Silva, advogada Cátia Maria Lobo Nunes, requerida Justiça, o relator desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto, o revisor desembargador Mauri Moura Sobrinho, e a advogada proferiu a sustentação oral, mas após o voto do relator e do revisor, julgando procedente a revisão criminal para absolver o réu Roberto Gomes da Silva das acusações, pediu vista o desembargador Gilson Maria Bezerra, encontrando-se habilitada, acompanhou o relator. Desembargador Gilson, com a palavra. Presidente, eu juntei meu voto vista e confirmo que estou acompanhando o senhor relator. Então, os votos aqui disponibilizados, tem 13 votos acompanhando o relator, e então fica proclamada a unanimidade de votos. Chamo o terceiro... Procedente à revisão, não é isso, Excelência? Sim. Procedente à revisão. Sim. Desembargador não está na sala? Estou. O próximo é dele. Estou na sala. Eu não sim. estou vendo. Por favor, Eu também tive dificuldade
senhora presidente, de entrar, mas já estou aqui fazendo pelo telefone, que o computador tem problema. Desembargador Amaury falou a respeito. Agora, não estou vendo desembargador João Matos. Está na sala? Estou sim. Estou ouvindo todos. Estou vendo, não. Depois... Está aparecendo só a imagem do desembargador João, mas ele está aqui na sala. Só não está aparecendo a imagem. Então, o terceiro é a ação direta de inconstitucionalidade 0001-390-80-2017. Requerente é o prefeito do município de Monte Alegre. Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, Kleber Maciel de Souza. Os requeridos são o governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa também, procuradores Francisco Wilke Rebouças Chaga Júnior, Sérgio Eduardo da Costa Freire, da relatoria do desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Está assentado após o voto vista do desembargador Cláudio Santos, suscitando preliminarmente que o feito fosse baixado em diligência para admissão do município de São José do Mipibu, bem como para a realização de perícia técnica ou na hipótese de superação das preliminares pela improcedência do pedido, o relator solicitou o retorno dos autos a gabinete para reexame da matéria, diante de novos argumentos apresentados no voto vista. Desembargador João, está com a palavra. Senhora presidente, meus colegas, realmente eu li o voto do desembargador Cláudio Santos, muito bem fundamentado, mas eu peço vênia à sua excelência para manter o meu entendimento original, julgando procedente essa daí, como eu estou votando, senhora presidente. Pois não, aqui o voto está consignado, desembargador Cláudio. Eu gostaria que fosse enfrentar preliminares levantadas no meu voto. Porque é a questão da necessidade de perícia que está se tratando e também a necessidade da presença dos outros municípios que vão ter suas esferas jurídicas atingidas. Então, está se modificando a área territorial do município sem ouvir o seu confrontante, que seria São José do Mipibu, principalmente. Então, essa questão preliminar que eu não estou absolutamente chegando ao mérito. O que eu estou dizendo é que nós estamos mudando aí, sem perícia, sem uma presença do município que se sente prejudicado, que não faz parte do processo. E isso é possível na ADIM, que os terceiros interessados e as partes atingidas, conforme consta do meu voto, sejam citados para participar da ação e mostrar se há ou não razão, pelo menos participar. É disso que se trata. Então, há também a questão de não foi realizada nenhuma perícia. Como é que nós vamos modificar a área territorial de um município em face de outros municípios confrontantes sem haver realmente uma perícia? Isso implica em mudança de endereços, em mudança de registro de imóveis. Isso tem muitas implicações, de formas que eu apenas ponderei para que nós pudéssemos instruir melhor a ADIM para que pudesse chegar ao julgamento do mérito. Desembargador Cláudio, só para, sem polemizar, essas preliminares eu rejeitei, eu entendo que não são cabíveis na hipótese, porque nós estamos aplicando aqui os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e estamos observando a Constituição, tanto a federal quanto a estadual. E pela ausência, principalmente, do plebiscito consultivo, que não foi feito nisso. Nós estamos mantendo, inclusive, os limites anteriores à ADI, essa lei que foi feita pela Assembleia sem observação dos ditames constitucionais, inclusive de todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que está citado no voto. Não tem um nem dois, não, tem vários precedentes do Supremo nessa linha. Quando a Assembleia
modificou os limites, ela não convidou ninguém, não. Ela não chamou nenhum município para dizer que ia mudar de endereço, ia mudar confrontações, não. Ela aprovou a lei. E aprovou sem fazer a consulta prévia do plebiscito, que é o que o Supremo disse que tem que ser feito. O que é que nós estamos fazendo? E a Constituição Estadual também. A constitucionalidade, a inconstitucionalidade, e estamos mantendo os limites e marcos ao status quo ante. Por isso que eu peço bem ao desembargador Cláudio para manter essa posição. Não se trata absolutamente de polêmica. Nós estamos discutindo uma questão jurídica. Claro. Nosso colegiado. Isso. Então, a minha pergunta, então, até o desembargador Mauri, porque todos aqui consta 13 votos a favor da tese levantada pelo relator. Também acompanha o relator, excelente. Constitucionalidade. Todos concordam? Também acompanha o relator, eu gostei o voto visto. Eu concordo. Desembargador Mauri? Sim, excelência, já votei. Presidente, a jurisprudência do STF é vasta nesse sentido. Dá para eliminar também, não, senhor presidente? Desembargador presidente, a questão... Não, eu estou exatamente dizendo, porque o voto do desembargador Cláudio, né, foi posto e ele argui as preliminares. E todos aqui acompanham o voto do relator. Naturalmente, todos observaram as preliminares arguídas. Desembargador presidente, Sim. O desembargador Cláudio, ele traz uma preliminar. Na preliminar, eu concordo com o desembargador Cláudio. Vencida a preliminar, eu acompanho o relator do desembargador João. É o que o sistema não permite registrar o voto acompanhando a posição. Oi. Por favor, então, vamos fazer individualmente com relação às preliminares. Desembargador Mauri, por favor, desembargador Mauri. Eu rejeito, excelência, preliminar. Desembargador Expedito. Rejeito toda a preliminar, me acostando o voto do relator, excelente. Que já falou. Desembargador Amílcar. Eu estava com a palavra. Eu estava com a palavra, mas absolutamente fui atropelado e não pude terminar o meu raciocínio. Eu estou com dificuldade, então, porque eu estou no telefone. Desembargador Cláudio, eu estou no telefone. A palavra. Pois não. Não é como o desembargador Expedito querer fazer as coisas aí de maneira atropelada, que está falando aí que supera tudo, resolve tudo e tal. Eu não estou atropelando nada não, excelência. Eu pedi à presidente somente que tomasse o voto na sequência. Eu insisto, eu falei a favor de Vossa Excelência, que interromper o voto de Vossa Excelência. O senhor não está ouvindo bem não, excelência. Desembargador Expedito, vamos ouvir o desembargador Cláudio, por favor. Eu queria apenas exercitar a minha prerrogativa de falar, sem ser atrapalhado. A questão toda não pode ser resolvida como uma questão política. Não se trata, desembargador João, de fazer uma lei sem ouvir os municípios. Não se trata disso. O que se trata é de uma ação judicial que interfere no bem jurídico de um município, e o município não participou dessa ação. A questão da nulidade é evidente, e eu me refiro a isso. Eu não estou absolutamente tratando do mérito. Eu estou tratando de uma nulidade processual absoluta. É disso que se trata, e requer a presidente que coloque a preliminar em votação antes de enfrentar o médico atropeladamente, como foi. Então, é só isso que eu estou pedindo, a prerrogativa de examinar a preliminar que eu arguí. Só. Obrigado, senhora presidente. Pois não, então vamos votar a preliminar arguída pelo desembargador Cláudio, começando pelo desembargador Amaury. Eu votei, excelência, aderindo ao voto do relator, no sentido de rejeitar a preliminar. Na verdade, o raciocínio... Só um minuto, excelência, só para concluir. O raciocínio do desembargador Cláudio, do ponto de vista jurídico, é muito lógico, mas ele serve também para exatamente no sentido contrário, como disse o desembargador João Rebouças. Né? Quer dizer, o que se está dizendo é exatamente que a população interessada não foi ouvida, e deveria ter sido, na esteira mesmo dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que em matéria constitucional já tem
se debruçado sobre esse tema e decidido nesse sentido. Por isso que eu rejeito, pedindo vênia ao desembargador Cláudio Santos, eu rejeito a preliminar. Desembargador Expedito, acompanha ou diverge? Eu me acosto ao bem lançado voto do relator Excelência, que já todas as matérias já foram bem examinadas por ele. E também rejeito todas as preliminares. Desembargador Amilcar. Senhora presidente, eu vou pedir vênia, mas vou rejeitar a preliminar levantada pelo desembargador Cláudio, me acostando também não só às razões do relator, mas também ao que disse o desembargador Maurício. Desembargador Dilermando. Eu fico com o relator, Excelência. Toda vênia. Desembargador Vigílio. Rejeita as preliminares. Desembargador Ibanez. Presidente, as preliminares suscitadas pelo desembargador Cláudio em relação às nulidades por falta de ausência de manifestação das partes interessadas pode levar a mesma conclusão que chegou o relator quando, em seu voto, fundamenta pela inconstitucionalidade da lei. A declaração de inconstitucionalidade da lei, agora pelo Pleno, invalida essa decisão. Invalidada a decisão, a lei em si, o processo legislativo que poderia ter sido observado, a manifestação dos municípios interessados, perdeu o objeto, porque a lei é declarada inconstitucional, independentemente de formalidade, das questões suscitadas na matéria, no voto do desembargador Cláudio, porque a decisão anula tudo. Uma nova lei que respeite essas regras, que respeite a manifestação prévia dos municípios interessados, ou que ponha em debate as comunidades envolvidas para melhor definir a área territorial de cada município, terá que passar por uma nova norma, uma nova lei que regulamente isso. Penso que a declaração de inconstitucionalidade atende também, ainda que de forma indireta, às nulidades reconhecidas pelo desembargador Cláudio em seu voto. Vossa Excelência me permite, desembargador Ibanez, só uma parte? Tá, desembargador, perfeito, amigo. No caso vertente, para o caso vertente, nem a Constituição Estadual, nem a Federal requer plebiscito. Ponto. Não requer plebiscito no caso vertente. Isso é que está colocado no meu voto. Se leram realmente meu voto, essa questão vertente não requer plebiscito. Ponto. Obrigado pela intervenção. Pois não, desembargador Ibanez. Pois bem, então penso que afastada a norma por algum vício procedimental, nós resolveríamos o efeito prático alcançado de afastar a norma que dispõe sobre esses limites sem plebiscito, ou com perícia. Penso que fica resolvida a matéria pela inconstitucionalidade por vícios formais. Daí, votar por rejeitar a preliminar, ainda que reconhecendo que, se fosse, por exemplo, numa ação ordinária, a matéria suscitada pelo desembargador Cláudio fazia relevância, sim, porque o julgamento poderia ser completamente diferente do que se faz na ação direta de constitucionalidade. Pois não, desembargador Cláudio. Glauber Rego. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e aos demais que o acompanharam para acompanhar o desembargador Cláudio na questão preliminar. Eu vejo extremamente pertinente as questões processuais trazidas pelo desembargador Cláudio até para definir
a necessidade ou não do plebiscito. O mérito que alcançou aí o relator já define pela necessidade, entendendo que houve desmembramento de área de determinado município. E no voto do desembargador Cláudio, ele suscita essa dúvida, inclusive trazendo a necessidade de perícia e um dos municípios que não fez parte, que é ali que faz limite, que tem os seus limites eventualmente alterados aí pela decisão. Então, eu renovo o pedido de vênias aí ao relator e aos demais, acompanho o desembargador Cláudio e já deixo aqui registrado, senhora presidente, ultrapassada a preliminar, já tem aí a quantidade de votos nesse sentido. Eu, no mérito, eu acompanho o desembargador Cláudio. No mérito? No mérito. No mérito. Na questão preliminar, o desembargador Cláudio, ele no voto dele, ele não trata do mérito, ele trata de uma questão preliminar. Ele diz que há necessidade... Na preliminar e no mérito, é isso? Vossa Excelência diz. Eu acompanho o desembargador Cláudio na preliminar. Eu no mérito, acompanho o relator. E no mérito, eu acompanho o relator. Desembargador Gilson. Eu rejeito as preliminares. Desembargador Cornélio. Eu também rejeito as preliminares. Eu queria pedir permissão para votar logo no mérito, acompanhando o relator, porque eu vou ter a necessidade de me ausentar da sessão e eu vou pedir permissão a Vossa Excelência para me ausentar. Mas rejeitando a preliminar e no mérito acompanhando o relator. Desembargador Eduardo. Excelência, eu rejeito as preliminares e continuo acompanhando o voto do relator. Então, com relação à preliminar, por maioria, né, a preliminar foi rejeitada, vencidos o desembargador Cláudio Santos e o desembargador Glauber Rego. E o mérito continua o mesmo, o que está lançado? Todos? No mérito tem 13 votos, não, 12 votos, acompanhando o relator pela inconstitucionalidade. E assim fica registrado, por maioria. Vencido, o desembargador Cláudio acompanhou o mérito? Presidente. Sim. Você está lembrando que na ação direta o presidente vota. Sim, eu acompanho o desembargador João na preliminar e no mérito também, que já está aí posta o meu voto. Então, aqui, só retomando, por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos e o desembargador Glauber Rego, com relação à preliminar, em rejeitando, nós todos, por maioria. E no mérito, 12 acompanharam o voto, 13 acompanharam o voto do relator pela inconstitucionalidade. No mérito, eu acompanho também, senhora presidente, o relator. Você está completando o meu voto. Está aí, 12 são 13, né? Alguma coisa a acrescer com relação à parte jurisdicional? Então, encerro essa parte jurisdicional e entro na parte, a ordem administrativa. Expediente, Marcos. Não temos expediente, Excelência. Na pauta administrativa, tem esse encaminhamento dessa resolução que foi enviada para todos os gabinetes. É a minuta de resolução que altera a redação do artigo 6º da resolução número 10, de 22 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Esse artigo 6º, eles acresceram apenas o recrutamento e a seleção de estagiários de graduação serão realizados mediante processo seletivo promovido diretamente pela SMARNE, e aí acresceram isso que eu vou dizer, pela coordenação dos juizados especiais cíveis e criminais do Rio Grande do Norte ou
pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Essa parte eu li que foi acrescida. Todos concordam? Concordo. Senhora presidente, quer dizer que a seleção agora vai ser feita dos estagiários por todos esses órgãos? É isso que eu também queria chamar a atenção dos colegas. Isso é legal? Coordenação dos juizados especiais e pelo NUMPEG não tem estrutura. É a escola que tem que fazer. Não tem feedback. Não tem know-how. Meritocracia. Nós vamos pessoalizar. Desembargador Cláudio, essa proposta foi encaminhada aos gabinetes. Todos concordam ou tem discordância a respeito? Não, eu peço vista. Então, vamos votando aí. Peço vista. Pede vistas. Alguém quer falar com relação a essa resolução? Eu vou aguardar o voto. Aguarda a vista do desembargador Cláudio. Eu estou de acordo. Realmente, relendo aqui o texto, merece sim uma reflexão. Merece um estudo mais, ainda que já tenha sido feito, lógico, pela administração, mas me parece que há necessidade de uma reflexão sobre a redação desse texto. Sim. Eu não estou contra, não. Eu estou querendo entender como é que vai ser. Porque essa questão de impessoalidade na contratação de estagiários é importante na minha cabeça. Certo? Então, quero entender melhor. Só isso, senhora presidente. Obrigado pelas vistas deferidas. Então, todos nós aguardamos o pronunciamento do desembargador Cláudio a respeito. Realmente é bom. Que é promovido pela SMARN, né? Pediu visto dessa minuta de resolução, desembargador Cláudio Santos, e todos os demais aguardam o pronunciamento dele em tempo oportuno. As indicações e propostas, desembargador Amaury, alguma indicação, alguma proposta? Não, senhora presidente, eu acho que já foi objeto até de, não sei, não recordo, devo confessar, de deliberação do pleno, mas era em respeito às comemorações dos 130 anos do Ministério Público. Eu quero aqui, de qualquer forma, externar, e se não foi feita a proposição ainda, eu faço no momento, né, e parabenizar e apresentar as congratulações pelos 130 anos dessa instituição tão valiosa e tão competente e tão bem dirigida hoje pela doutora Elaine Cardoso para a nossa sociedade, no seu exercício que a Constituição Federal lhe reservou. De maneira que fica a proposta, senhor presidente, que faço com muita honra, e, na mesma oportunidade, eu quero até me desculpar perante a doutora Elaine, que não pôde ir à solenidade, porque esteve em regime aqui de quarentena. Eu tive casos de pessoas de Covid aqui em casa, na família, e por cautela e recomendação médica eu fiquei, e ainda estou sem ir ao tribunal. De maneira que fica o registro e a proposta de que seja consignada, inclusive com os encaminhamentos necessários pela passagem e comemoração dos 130 anos do nosso Ministério Público. Desembargadores e doutora Elânia, porque aqui tem as propostas da presidência, que esta seria a primeira proposta, então, todos concordam? Tem a segunda, todos concordam? Devolvo proposta a Vossa Excelência e concordo integralmente. A doutora Elaine, e eu não poderia estar, mas estava lá o meu filho, Herbert, né? A segunda proposta que está aqui anotada é que dia 21 de junho tem um grande aniversário do desembargador João Rebouças. É uma beleza aniversariar em junho, né? Eu não estou vendo o nosso querido João Rebouças. E também a passagem de aniversário da nossa secretária judiciária, Valteíse Gomes Barbosa. Eu vou dar a palavra aos seguintes e finalizo com as minhas propostas já pessoais. Desembargador Cláudio Santos, alguma?
Desembargador, Não tem, excelência. Não tem. Desembargador Expedito. Excelência, sexta-feira vai ter expediente normal, né, Excelência? Não sei, Excelência. Que o Estado já deu ponto facultativo, sabe? O tribunal vai ser normal, se vai ser... A gente deixa essa aí para o final, porque pode ser, não tem nenhuma proposta desse sentido. A gente deixa, então. Desembargador João. João Rebouças. Agradecer a lembrança do meu aniversário e também fazer as palavras do Eduardo Amauri com relação ao Ministério Público, aos 130 anos, parabenizar a doutora Elaine. Também não compareci porque aqui em casa está Covid e está visitando todos nós aqui, não é fácil. De novo, hein? De novo, isso. E eu quero, senhora presidente, requerer a Vossa Excelência, se sexta-feira não for facultativo, pedir folga compensatória do dia 17 de junho e do dia 20 ao dia 23. Tem um estoque aí de férias antigas e de folgas. Estou requerendo a Vossa Excelência essas folgas compensatórias. Pois não. Desembargador Amilcar. Senhora presidente, acompanho todas as propostas encaminhadas por Vossa Excelência. Aqui, sem proposta. Sim. Desembargador de Nada a requerer. Nenhuma proposição. Desembargador Vigílio. Senhora presidente, eu também queria aderir aí à proposta do desembargador Amauri, mas que Vossa Excelência faria com relação aos 130 anos do Ministério Público, como disse o desembargador Amauri, o nosso decano, hoje tão bem dirigido pela doutora Elaine Cardoso, a quem eu tenho uma estima muito pessoal, dado que, inclusive, fomos colegas na Universidade Federal. Lamentavelmente, ela teve que nos deixar por razões que foram muito bem justificadas. Então, eu queria aderir e dizer que não pude, doutora Elaine, ir lá pelas mesmas razões que os colegas, em função da tal da Covid, que nos faz com que nós nos isolemos um pouco. E eu perguntaria ao desembargador Amilcar se o Vossa Excelência está no gabinete ou em casa, desembargador Amilcar? No gabinete, desembargador Vigílio. Ok, obrigado. Desembargador Ibanez, alguma proposta? Sem proposição, presidente. Desembargador Galvez. Também nenhuma proposição, senhora presidente, somente aderir às que já foram aí formuladas. Parabenizar a doutora Elaine pelos 130 anos do Ministério Público. Desembargador Gilson Barbosa. Não tem, presidente. Não tem. Desembargador Cornélio. Ele pediu antes, para sair, lembram? Desembargador Eduardo Pinheiro. Também, senhora presidente, nenhuma proposição. Pois não, só completando esses registros, eu queria registrar que hoje que foi dia 12, Dia dos Namorados, completa 204 anos do fuzilamento do Padre Miguelinho, nosso mártir da Revolução de 1817, no Campo da Pólvora, em Salvador. Também 114 anos da inauguração da Escola de Música, todos nesta data, 12 de junho. E o Tribunal Regional Eleitoral, aniversariando também dia 12, com 77 anos de aniversário. Também gostaria de deixar aqui o falecimento do Ivanildo Sacos de Ouro, acho que todos nós conhecemos, é um homem que vive, não é parnamirense, mas Ivanildo Sacos de Ouro. Nós temos ainda muitos vinis aí dele para comemorar, e era um homem muito, muito arraigado à terra de Parnamirim. Eu gostaria também de dizer do falecimento dele, no dia 11, agora, 11/6. Ele tinha 89 anos, não foi Covid, foi doença normal mesmo, outras doenças, mas faz muita falta esse homem em matéria musical, não só para nós de Parnamirim, mas para todo o Nordeste. Alguma outra proposição de algum colega? Então, nada. Eu tinha deixado aquela fala inicial com relação
a sexta-feira, eu começaria, então, pedindo aí as vênias do desembargador Amaury, o ponto facultativo que foi levantado. A doutora Elaine pediu a palavra, me parece, né, doutora? Viu? Foi. Isso. Doutora Elaine, eu não vi. Obrigada, Acho que é a primeira vez que a gente preside, aí fica sem ver também, né? Diga, doutora Elaine. Isso, mais rapidamente, presidente, só agradecer as felicitações pelos 130 anos do Ministério Público, dizer da nossa satisfação de podermos, né, participar dessas sessões aqui no tribunal e dizer também que a presença de todos os senhores, se não fisicamente, né, virtualmente, mas estavam muito bem representados pelo presidente, né, desembargador Vivaldo, desembargador Gilson também pôde comparecer pela presidência do TRE. Então, só renovar os agradecimentos, né, e registrar que naquela oportunidade também foi feito um agradecimento e uma homenagem ao TJ pela importância dos serviços desenvolvidos no sistema de justiça. Então, muito obrigada, era apenas esse o registro, presidente. Obrigada, doutora Elaine Cardoso. Assim, com relação a esse ponto facultativo, desembargador Amaury. Bom, excelência, não há, a presidência não está propondo, né? Eu acho que a Justiça Federal vai funcionar, as outras instituições todas vão funcionar, né? Me parece só o Estado e município, em que pese terem já decretado, mas eu acho que no Judiciário não seria conveniente se decretar o ponto facultativo, excelência. Vossa Excelência está dizendo que sim? E não. Porque eu tinha até conversado anteriormente, nós estamos remotamente trabalhando, né? Então, desembargador Amaury, não. Eu também não. Desembargador Cláudio Santos está aí ainda? Estou sempre aqui. Eu também acompanho a posição da presidência. Desembargador Expedito? Acompanho o voto do nosso decano, excelente, de Vossa Excelência também. Desembargador João? Bem, acompanho o pedimento da presidência. Desembargador João Rebouças? Acompanho a posição da presidência. Desembargador Amilcar? Senhora presidente, como bem disse o desembargador Amaury, me parece que os outros órgãos do judiciário relativos a não fizeram qualquer pronunciamento a respeito de aderir a esse ponto facultativo. Então, também não vejo razão para essa situação. E acompanho integralmente a proposta apresentada. Desembargador Dilermano? Também, excelente. Acompanha. Desembargador Vigílio? Desembargador Vigílio, está na sala? Estou sim, presidente. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Ibanez? Concordo com a proposta de Vossa Excelência e dos demais. Desembargador Glauber? Também, senhor presidente. Concordo. Desembargador Gildo? Acompanha a presidência. Desembargador Cornélio tinha saído anteriormente, não é isso? Desembargador Eduardo? Acompanho Vossa Excelência. Então, a unanimidade não será decretado ponto facultativo no Judiciário Potiguar. Alguma outra proposta que Vossas Excelências queiram fazer? Senhor presidente, só uma curiosidade, aproveitando a presença da doutora Elaine. O Ministério Público será ponto facultativo, doutora Elaine? Não, desembargador Glauber, nós sempre procuramos fazer alinhados com o Tribunal de Justiça, né? Então, perfeito. Essa discussão foi importante porque também, dentro dessa deliberação, seguindo esse posicionamento, não faremos. Perfeito. Obrigado. Alguma coisa a falar? Alguém? Então, obrigada a todos. Agradecer a Deus por tudo que tem feito, nossa saúde, principalmente. Estamos de novo recolhidos em face dessa doença. Eu fico muito preocupada com o desembargador João, nosso querido aí, que eu acho que é a 1000ª vez que a família dele é afetada com a Covid. É um horror. Mas obrigada a todos e fiquem com Deus. Senhora presidente, apenas antes de concluir, excelência, era apenas para levar ao conhecimento da Corte que a comissão que foi criada por esse tribunal para a realização do concurso
será instalada hoje, a qual eu tive a incumbência de ser o presidente, né? E nós estaremos instalando agora às 11 horas, teremos a primeira reunião para instalar os trabalhos e, naturalmente, será oficialmente comunicado à presidência e à corte. Que maravilha, né? Muita gente já feliz, viu, desembargador Mauri, com esse concurso, muita gente que já estava estudando, agora vai estudar muito mais. Então, obrigada a todos, obrigada a Márcia, a todos que compareceram a esta sala. Deus nos ajude, muita saúde para todos nós e muito entusiasmo também. Até logo. Saúde para todos.